Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por essa grande oportunidade que Ele me tem dado de mais uma vez nós podermos estar aqui juntos para meditarmos na santa e poderosa palavra de nosso eterno Deus. Eu queria ler juntamente com vocês aqui no Segundo Testamento ou Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mattiahu, que é seu nome em hebraico, Mattiahu, ou Mattiahu, Mateus, capítulo de número 14, eu quero ler dos versículos 16 até o versículo de número 21, que nos diz assim: Mas Yeshua respondeu: eles não precisam ir, deem vocês algo para eles comerem. Tudo o que temos conosco, eles disseram, são 5 pães e 2 peixes. Ele disse: tragam-nos aqui para mim. Depois de instruir a multidão para se sentar na grama, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para cima, em direção ao céu, disse uma brahá, uma bênção. A seguir, partiu os pães e os deu aos talmidim, que são os discípulos, e estes à multidão. Todos comeram, tanto quanto quiseram, e eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Amém. Uma passagem maravilhosa de um grande milagre, uma operação de maravilhas, poderemos dizer dessa forma, porque aquilo que aconteceu naquele dia com Jesus, os seus discípulos e toda aquela multidão que seguia Jesus, que ao entardecer, logicamente, os próprios discípulos de Cristo notaram que havia fome entre eles. Eles estavam ali durante o dia sem comer nada, ouvindo somente o que Jesus estava falando a eles, o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava apregoando das verdades do nosso eterno Deus. E aí então eles disseram a Jesus: Senhor, essa multidão aí está com fome, o que faremos? Despede eles para que eles possam ir embora e comer. E Jesus, olhando para eles, disse: não precisam ir para comprar comida, vocês mesmos podem dar de comer. E isso é uma responsabilidade muito grande que Jesus arcou para com aqueles seus discípulos. Deixou que eles agora então tivessem a preocupação, não de que as pessoas saíssem dali e fossem para os povoados tentar adquirir um pouco de pão, de alimento para comer. Ele disse: não, vocês é que têm que dar algo para eles comerem. Imagine você, imagine eu, nessa situação em que, logicamente, estando ali com o mestre, como eles conheciam a Jesus, mas naquele momento tão crucial, de uma necessidade tão grande, e nós vimos, a quantidade aí de homens que a Bíblia diz que estavam, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia nos conta 5.000 homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não sabemos exatamente quantas pessoas tinham, mas se esquecemos das mulheres, esquecemos das crianças, são 5.000 pessoas para serem alimentados, sem contar mulheres e crianças, que provavelmente pode ter mais do que homens, juntas ali as duas, ou pode ter menos, não importa. Vamos ficar só com aquilo que foi dito para nós, que
que foram 5.000 pessoas que estavam ali para comer. E eles querendo que eles fossem embora para suas casas e procurassem adquirir alguma coisa para comer, mesmo sem saber se eles tinham condição, se eles carregavam algo consigo para poder adquirir alimento para eles poderem saciar a sua fome. Mas, no entanto, Jesus não deixa que eles façam isso, não deixa que aquela multidão seja despedida sem que Ele mesmo pudesse fazer algo por eles. Mas primeiramente o que Ele faz? Ele nos dá responsabilidades. Ele dá aos seus discípulos responsabilidades. Quando nós levamos esse fato para as coisas espirituais, logicamente naquele momento eles já estavam alimentados espiritualmente, e agora Jesus mandou que dessem de comer aquela multidão. Mas se nós levarmos para o lado somente espiritual, nós vamos saber que há uma responsabilidade para os discípulos de Jesus, para aqueles que seguem a Jesus, não somente para os pastores, para os presbíteros, os evangelistas, que têm uma chamada especial para levar o evangelho. Não, mas todos nós temos uma chamada e podemos então alimentar as multidões que estão famintas da palavra de Deus. Mas alguém pode dizer, faminto da palavra de Deus? Com tantos programas que hoje nós vemos na televisão, assistimos aí pela internet, pelas mídias, né, DVDs que existem, tantos da palavra de Deus, mas ainda eu posso dizer para vocês que há muita fome, e fome da genuína, da verdadeira palavra de Deus. Porque nós sabemos que às vezes, né, nós vemos alguns escândalos que acontecem aí, quando as pessoas confiantes no seu médico, confiante no laboratório que fez o medicamento, eles acabam tomando uma medicação que não tem validade nenhuma, né? Que tomam comprimidos feitos de farinha, né? Não há nenhuma química que possa exercer uma função, uma atividade para a melhora do seu organismo. E às vezes nós vemos isso daí, a mesma pílula que tem os produtos corretos, que está ali com a química correta para atacar a doença, a outra, aparentemente, ao olhar, a caixa é a mesma, a embalagem é a mesma, a bula é a mesma, o formato é o mesmo, a cor é o mesmo, o brilho é o mesmo, porém lá dentro faltam os componentes, faltam os elementos químicos necessários para a cura. E as pessoas usam dessa medicação, que não tem valor nenhum, e muitas delas chegam ao óbito, né? Vêm a falecer, porque confiavam no remédio e não houve nenhuma progressão na sua saúde, nenhuma regressão na sua doença, porque o remédio não tinha valor nenhum. Assim mesmo nós podemos dizer quanto à genuína palavra de Deus. Muitos estão por aí proclamando um pseudo-evangelho, algo que verdadeiramente não está no plano divino, algo que verdadeiramente não faz parte daquilo que o eterno Deus, daquilo que Jesus veio fazer para as nossas vidas. Por isso podemos dizer com toda certeza que as pessoas sentem uma fome, e fome da genuína, da verdadeira palavra de Deus, que é aquela palavra que pode transformar o pecador, é aquela palavra que pode entrar na vida do mais vil pecador, a vida daquela pessoa que todos nós desprezamos por causa da sua atitude, por causa dos seus feitos, por causa do seu comportamento, dos seus atos,
errados, transgressores, né, fora da lei. E nós, ao olharmos para ela, nós temos asco, nós temos uma rejeição. Mas a genuína, a verdadeira palavra de Deus, quando ela penetra, quando ela entra, quando a pessoa abre o seu coração verdadeiramente, abre a sua mente, para que o Senhor possa falar com ela através do Espírito Santo, para que essa palavra poderosa possa penetrar, nós sabemos que encontraremos mudança de vida. Nós saberemos e sabemos que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai mudar o seu comportamento, porque se verdadeiramente nós abrirmos o coração, para que o Senhor Jesus possa falar conosco, através do seu Espírito Santo, pela sua palavra, através mesmo dos seus servos, porque Ele mesmo disse, para que os seus discípulos, por isso eu disse, todos nós somos capacitados, todos nós temos um compromisso de alimentar as multidões, não só alimentar com o alimento físico, mas principalmente com o espiritual, porque o alimento físico serve para esse corpo, mas nós sabemos que esse corpo não vai durar muito. Uma coisa nós temos certeza absoluta: se Jesus não voltar antes, todos nós iremos morrer. Eu não sei o que serei daqui a alguns minutos, o que eu serei amanhã, o que vai acontecer amanhã no mundo e comigo e com você, nós não sabemos. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, você tem certeza absoluta, que se Jesus Cristo não vier buscar a sua igreja, nós vamos morrer. E isso podemos dizer com certeza. Outras coisas nós não sabemos. Por isso, toda vez que nós alimentamos alguém, toda vez que nós nos alimentamos, nós sabemos que serve somente para enquanto esse corpo tiver vida. Sem vida, não há validade nenhuma todo o alimento. Alguém pode morrer dentro de um supermercado e não vai viver por causa da fartura que há lá, que poderia estar, se alimentando. Alguém talvez não morra de fome dentro de um supermercado, mas ele pode morrer dentro de um supermercado. Então o alimento, ele nos traz o vigor somente para aquele momento. Amanhã nós temos fome de novo, teremos nova necessidade, mas a palavra de Deus, quando ela penetra em nossas vidas, nós sabemos que temos então a vida eterna. Muda, nós teremos uma mudança, e essa mudança, por entrar a palavra de Deus em nossas vidas, e nós mudarmos o nosso comportamento, nós sabemos então que haverá também uma mudança exterior, porque agora nós passaremos a viver para agradar aquele que nos salvou, aquele que proporcionou para mim, para você, essa possibilidade de nós estarmos eternamente com eles. E aí então, tudo que se passa nesse mundo, para nós passará, E o próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Por isso somos encarregados pelo Senhor de alimentar a multidão. Deem vocês de comer, disse Jesus. Falava sobre o alimento físico, porque naquele momento ele já havia alimentado a multidão com as palavras verdadeiras, com as palavras eternas, e agora então eles necessitavam do alimento físico. Mas depois Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê vai ser condenado. Então nós temos essa responsabilidade de alimentar a multidão. E aqueles discípulos ficaram, por certo, se nós pudéssemos estar presentes naquele momento,
para ver que situação o Senhor Jesus colocou-os, dizendo: vocês são responsáveis, deem vocês de comer a eles. E eles não tiveram saída, não sabiam para onde ir e o que fazer. Aí então alguém disse: olha, tudo que temos conosco são 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus fala: vocês acham pouco? 5 pães, 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 2 peixes, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Qual a situação? Quão terrível a situação que eles estavam naquele momento, a olhar somente para aquela provisão, para aquela pouca provisão que eles tinham ali naquele momento disponível para uma grande multidão. Mas o importante eles tinham, que era Jesus ao lado. Então nós sabemos que situações nós podemos passar, por muitas situações, por muitos problemas, por muita falta, por muita dificuldade, nós poderemos passar. Mas tem uma coisa: se nós estivermos com a pessoa mais importante ao nosso lado, tudo pode nos acontecer, até a morte pode nos chegar. Parece que é o fim. Como eu disse, nós não podemos nem devemos temer a morte, porque todos nós vamos passar por ela, mais cedo ou mais tarde. Alguns morrem ao nascer, outros morrem mesmo antes de vir a esse mundo, outros com 90, 100 ou até mais anos. Porém nós não sabemos. Há idades para morrer? Não. A qualquer momento todos nós podemos perecer. Todos nós somos sujeitos. Uma coisa eu sei: vamos morrer. E se Jesus não vier buscar a sua igreja, todos os seus servos irão morrer. Porém, nós temos uma certeza: que se o mais importante estiver ao nosso lado, pode acontecer o que acontecer ao nosso redor ou conosco mesmo, sobrevindo até a morte chegando em nossas vidas, nós vamos dizer: olha, sou feliz. Por quê? Porque a morte vai me aproximar do meu Salvador. Por enquanto há esse corpo que me impede de ter uma comunhão toda especial com Ele, né? Essa carne pecaminosa que nós temos, que nós carregamos, que nós transportamos por alguns anos em nossas vidas, ela nos impede de termos uma comunhão toda especial com o nosso Salvador. E a morte vai nos livrar. A morte nos livra desse corpo. Então nós sabemos então que a alegria vai ser imensa. A alegria vai ser insondável, incontável, imensurável. Não poderemos medir, não poderemos dizer como será, porque não passamos por isso, não temos ideia. Não há ideia em nós. A toda alegria que nós podemos ter não se compara à presença do Senhor em nossas vidas. Então a morte nos aproximará, nos dará mais condições de estarmos na presença do Senhor, glorificando o seu santo nome, porque digno merecedor Ele é de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E você que está aí me assistindo nesta hora, você que tem essa necessidade, há um compromisso de nossa parte com o nosso eterno Deus, de podermos alimentar, e como eu disse, falar a verdadeira, a genuína palavra de Deus, não aquela que só pensa nas coisas deste mundo, mas aquela que pensa nas coisas eternas, naquilo que não terá mais fim, naquilo que nós vamos um dia chegar, todos nós, tanto aqueles que ficarem com o eterno Deus, como aqueles que não ficarem, que perecerem, né, por um perecimento de sofrimento, ou vão estar com alegria na presença do nosso eterno Deus. E são as suas palavras que podem entrar no nosso coração e na nossa vida para trazer uma transformação verdadeira. Por isso, quando Jesus disse: olha, dá-lhe-vos de comer, o problema é seu, vocês têm que alimentar. E eles não sabiam como fazer, e Jesus então pega aquilo: vocês têm pouco, mas eu multiplico. Então nós sabemos que a nossa força e a nossa confiança, ela está na pessoa de Jesus Cristo. E nós estamos aqui à toa? Não, estamos proclamando a verdade, a verdadeira palavra do eterno Deus, para
transformar a sua vida, para mudar a posição, o seu pensamento, e você passar a ser uma outra pessoa, recebendo, aceitando Jesus Cristo verdadeiramente na sua vida, abrindo o seu coração para Ele, através dessa palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa parte espiritual que nós temos. Ela te dará salvação se você crer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Você decide se quer morar com Cristo, se quer ser alimentado espiritualmente. Receba a palavra de Deus, receba Jesus como seu Salvador, e haverá transformação para a sua vida. Assim, eu agradeço essa rica oportunidade, sabendo que Jesus pode tudo em sua vida. Receba-o como Salvador. Muito obrigado. Amém.